irmão, recebam a paz de Cristo. Graças a Deus, estamos aqui essa noite para a glória de Deus. E eu fico contente de estar aqui entre os irmãos. Agradeço a pastora Fátima pelo convite. E queria convidá-los a abrir as nossas Bíblias no Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo 5. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João, capítulo de número 5. Glória a Deus. Aleluia. Eita glória. Diz assim o texto sagrado. A minha versão é a nova versão internacional. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesdas, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas, doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque, e quando a água é agitada, enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levanta-se, pega a sua maca e ande." Imediatamente o homem ficou curado, pegou a sua maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca." Mas ele respondeu: "O homem que me curou me disse: pega a sua maca e ande." Então lhe perguntaram: "Quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar?" O homem que fora curado não tinha ideia de quem era Jesus, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: "Olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não te aconteça." Amém. Irmãos, eu quero falar do Deus de uma nova chance. Eu quero falar de um Jesus de uma nova oportunidade. Evidentemente que esse tanque de Betesda é conhecido em aramaico como casa de misericórdia. Mas se você pegar essa casa de misericórdia, é uma lógica desumana, que vai na contramão do que realmente é misericórdia. Porque misericórdia é uma palavra latim para miserere. Córdia vem de coração, ou amar de todo o coração aquele que não é digno, que não merece ser amado, que é miserável, que não é digno desse amor, dessa misericórdia. E essa lógica do tanque de Betesda é uma lógica que não tem nada a ver, porque quem vai ser premiado é quem tem mais força para chegar primeiro. É aquele que pula primeiro que é premiado. É aquele que tem mais força, aquele que tem mais talento, aquele que tem mais conhecimento, aquele que tem mais habilidade, que seria premiado aqui nessa religião do tanque de Betesda. Então vejam que, em primeiro lugar, a religiosidade do tanque de Betesda é uma religiosidade que vai na contramão do que realmente é misericórdia, de fato e de verdade. Outro fato é que essa religião do tanque de Betesda, de mexer as águas ou não mexer as águas, que tem uma discussão teológica muito grande,
se tinha um anjo que descia, se anjo não descia. Isso pouco importa para nós agora no momento. O importante para nós que é extrair do texto o que nos é importante para a nossa vida, para nosso crescimento espiritual. Então, veja que esse homem está há 38 anos esperando, aguardando uma oportunidade. E de repente, tem lá uma festa, e a gente não sabe que festa que é, provavelmente uma festa que nasce no cativeiro babilônico. Essa festa não está registrada no Antigo Testamento. Então, quando você estuda o texto aqui, tem uma festa lá no templo, e Jesus, em vez de ir à festa, ele vai lá, onde tem os doentes, os coxos, os mancos, os aleijados. E aí, quando ele chega lá, tem um homem que tem 38 anos, que está lá. E esse homem não vê possibilidade, não vê oportunidade. Mas uma coisa é certa: mesmo que todas as esperanças se esvaneceram, mesmo que não haja oportunidade, mesmo que você não tenha quem te indica, mesmo que você não tenha ninguém que possa ir por você, quando Cristo te encontra, a porta se abre. Porque Cristo é aquele que dá oportunidade, o que menos merece, o que menos faz por onde, o que menos tem cacife espiritual, o que é menos importante. É por isso que Jesus disse que ele veio buscar e salvar o que estava perdido. E esse homem aqui está, de acordo com a religião do tanque de Betesda, fadado a passar o resto da vida lá. 38 anos ele estava lá e ele falou: não tenho chance. Nas palavras dele próprio, eu não tenho chance. Toda vez que eu tento ir, chega outro no meu lugar. E eu acho que ele falou: vou ficar aqui até morrer. E quando Jesus chega lá, Jesus disse assim para ele: pega a sua maca e anda. Mas você vê que a religião trava também o cérebro, não trava só as pernas desse homem. Porque ao travar as pernas, e diante dessa esperança, que para ele talvez não chegasse nunca o dia dele, a hora dele, a oportunidade dele, Jesus disse para ele: pega a sua cama e anda. Ele disse: mas não tem ninguém. Jesus não perguntou isso para ele. Jesus não perguntou para ele: olha, por que você não entrou no tanque ainda? Por que você não conseguiu ainda? Por que você... Não é isso que Jesus está falando para ele. A religião travou ele, travou o intelecto, travou a mente. Ele não conseguia andar. E não é andar só no sentido de levantar e caminhar com as pernas dele. Ele não conseguia pensar. Você percebeu que a religiosidade, o tempo de espera e etc. E depois eu vou falar porque ele ficou 38 anos lá nesse estado. Então veja que essa religião travou o intelecto, travou o comportamento, travou a capacidade de ele tomar qualquer decisão que fizesse andar, se locomover de fato. Então agora, quando Jesus pergunta para ele, quando Jesus diz para ele: pega a tua maca e anda, ele não pega a maca e anda. Ele vai contar a história dele. Vai dizer assim: olha, eu estou aqui, mas não tem ninguém que me ajuda. Sabe essas pessoas que estão na religião? Você fala: olha, eu vou te dar uma chance, tem uma oportunidade para você, uma porta vai se abrir, Deus vai te dar isso, vai fazer. Não, mas quem sou eu? Mas eu não posso, eu não frequentei nenhuma escola, eu não tenho capacidade intelectual, eu não fiz por onde, eu não sou merecedor. E esse homem, Jesus fala para ele: pega a maca e anda, e ele está travado. Então, primeiro passo, entenda isso. Quando Jesus falar para você alguma coisa, alguma oportunidade, alguma chance que ele vai te dar, se ele fez uma promessa para você, se essas promessas vieram de fato dos lábios de Jesus, não importa qual é o empecilho, qual é a oportunidade, qual é o tempo de espera. Se ele falou, faça o que ele está mandando, que você vai conseguir. Porque a questão, o problema é que religião, tirar essa confusão aqui da cabeça de vocês, essa palavra religião vem do latim, religare. É assim, o fio que foi cortado no Éden foi religado no Calvário. Cristo é a única religião de verdade. Então, quando Cristo, que é a verdadeira religião, chegar para você, quando Cristo falar para você alguma coisa, tenha isso em mente. Não importa quais são as impossibilidades, as dificuldades, os problemas, os dilemas. Não importa se você é analfabeto ou se você é bem estudado, se você é intelectual ou ignorante, índio ou civilizado. Se Jesus falou, ele se comprometeu, ele vai te colocar lá.
Não fique questionando com Jesus se você é de uma família pobre, de uma família rica, se você é uma pessoa bem graduada, não importa. Se Jesus falou que vai com você, que essa vitória é sua, que a bênção é sua, não questione, não se preocupe, vai em frente de cabeça erguida, porque Jesus já te deu a vitória. E esse homem agora paralítico, aguardando numa religiosidade, provavelmente que estava lá, para ele perdi já, estou aqui 38 anos, mas não tem ninguém por mim, ninguém vai por mim. Sabe aquelas pessoas que dizem, eu nasci pobre, eu sou pobre, eu não frequentei escola, eu não tenho curso, ninguém me dá chance, ninguém me dá oportunidade, eu vou ser isso aqui mesmo até o final da vida. E de repente Jesus fala que vai abrir uma porta para ela, essa promessa aí não é para mim. Mas se Jesus falou, você não está debaixo de uma religiosidade tacanha. Você não está debaixo de alguém que está dizendo para você que vai, que é um homem, um ser humano qualquer. Se Jesus falou, ele tem poder para dizer, pega a maca e vai. Levanta e anda. Vai embora, porque eu sou o Deus do impossível. Então, primeiro passo é que essa religiosidade do tanque de Betesda, além de ser na contramão da misericórdia, ela travou o cérebro do homem. Ele foi questionar com Jesus, mas não tem ninguém por mim. Jesus não perguntou isso para ele, só disse, pega a maca e anda. E era sábado. Para começar, Jesus vai na contramão da religião, da falsa misericórdia que dizia ter lá na religião do tanque de Betesda, porque premiava só quem podia chegar primeiro, e Jesus pega aquele que nunca pode. Jesus pega aquele que não tem esperança mais. Jesus pega aquele que está há 38 anos lá paralítico. Aqueles que todo mundo dizia, esse aí não tem ninguém por ele, esquece que ele não vai dar certo. E Jesus disse para ele, é você, pega a sua maca que é com você. Pega a sua cama e anda que é por você, é com você que eu estou falando agora. Chegou o seu dia, a sua hora. E esse homem não consegue andar. E então piorou tudo, porque agora é sábado, ele agora vai pegar a cama dele e vai lá no templo. E o templo que era formado, pelos fariseus, pelos saduceus, quando ele chega lá com aquela maca andando, os caras falaram, mas hoje não pode. Como é que você vai pegar essa cama e andar num dia de sábado? Então você vê que tem tudo na contramão. Tudo caminhando na contra daquilo que Jesus falou para ele. Mas eu vou caminhar já para o fim aqui, porque é pouco tempo que a gente tem, né? Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte. Muitos sites estão repletos de flores. O que me faz entender essa mensagem é quando eu chego no versículo 14. E no versículo 14 tem uma revelação profunda de Jesus para esse homem. Ele não quis expor o homem publicamente, quando ele encontrou o homem no tanque de Betesda. Ele não quis falar com o homem entre os fariseus, os saduceus, porque eles eram todos hipócritas e não estavam nem aí com a cura do homem. E Jesus não tem esse desejo de expor ninguém publicamente. Mas quando Jesus encontrou com ele no templo, no versículo 14, tem uma coisa que eu acho interessante quando eu leio esse texto, especialmente quando eu estou lendo grego, de grego, eu acho isso aqui interessante, porque ele diz assim, olha, mais tarde Jesus encontrou no templo, diz para ele, você está livre, não volte a pecar. Então quando eu vejo, não volte a pecar, olha a chavinha aí, ó, não volte a pecar, o que deixou esse homem 38 anos paralítico? Pecado. O pecado, meu querido, tem uma consequência tão grande, porque quando você peca, só tem uma coisa que pode paralisar a vida do crente, não é macumba, não é diabo, não é demônio, não é nada disso, é pecado. Não desperdice a sua vida vindo na igreja e vivendo uma vida de pecado. Não faça isso, porque Jesus comprou você, lavou você, purificou você e te fez livre, santo e puro para que você vivesse longe, fora do pecado. E quando Jesus encontra esse homem aqui no versículo 14, Jesus disse, não volte a pecar mais, para que não te aconteça coisa pior.
Você E deverá pior do escolher que, um dos nossos que planos. não ser curado, São 3 opções. pior do que não ter Low, prosperidade, Med, pior do que não Max. ter a casa própria, pior do que não Após ter a essas escolha do coisas seu que plano, vêm agora por só aí nas inseriu os igrejas. dados pro pagamento e Muito assinar pior o do que contrato isso é digital. você Em poucos perder a dias, sua os painéis vida. solares serão instalados na sua casa. Porque aqui no Você vai versículo começar 14 ele está dizendo assim, não volte a pecar mais. O pecado, ele tem uma consequência tão grande que você não está disposto a pecar, a pagar, desculpa. Porque na hora do pecado é tudo mil maravilha. Mas o pecado tem uma consequência que depois a gente não quer pagar o preço do pecado. Porque o preço do pecado é cruel. O pecado vai trazer uma consequência maior do que você está disposto a pagar. O pecado vai trazer lágrima que você vai se sentir solitário, abandonado. E aí, Jesus está dizendo para ele, o que te fez ficar 38 anos solitário no meio de tanta gente, numa falsa religiosidade, perdeu o seu tempo, perdeu sua vida, 38 anos é uma vida perdida. E tem gente assim, quantos anos você tem de crente? Ah, eu tenho 20, eu tenho 30, 40, 50, mas a vida não passa do 0 a 0, ou às vezes até menos 0. Porque você está andando na contramão do Evangelho. O Evangelho não caminha por esse caminho. E a possibilidade de você sair desse tempo de estar vindo campanha após campanha, vem segunda, vem terça, vem quarta, vem sexta, e até hora, e até jejum, e às vezes até dizimista, ofertante, e a sua vida não anda, você fala, poxa, eu faço tudo certo, conforme manda a religião, conforme manda o figurino da religião, e a minha vida não sai disso nunca. E aí, o que eu tenho a dizer para você, pecado. Porque fazer ritos religiosos, tantas religiões fazem, tantas igrejas fazem, protestante, não protestante fazem. Agora, o que está segurando, o que segurou esse homem por 38 anos, foi pecado. E Jesus disse para ele, não volte a pecar mais. Outra coisa que a gente aprende, eu já vou encerrar, é que o amor de Deus, que a gente fala assim, olha, jejum, a hora, lê a Bíblia, dá dízimo, dá oferta, tudo para alcançar, isso não é verdade. Você sabe por quê? Porque em Romanos capítulo 5, versículo 8, diz que Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. É o amor que vem de encontro a gente. É o amor que vai te encontrar, é o amor que vai preparar a porta que você precisa. É o amor que vai trilhar o caminho, vai preparar. Se Deus fez uma promessa para você, se você tem realmente a promessa de Deus, a única coisa que você tem que fazer para alcançar a promessa de Deus é não pecar. Se você não pecar, fica tranquilo que aonde Ele prometeu te colocar, Ele vai te colocar. A única coisa que pode segurar a bênção de Deus, travar você, chama-se pecado. No Antigo Testamento, tem um rei lá, quando Israel estava no deserto, e esse rei contratou um profeta chamado Balaão para amaldiçoar Israel. Só que Balaão falou assim, eu não consigo. Não dá para amaldiçoar esse povo aí. Você sabe por quê? Não tem maldição que impeça nós. Nós somos comprados, lavados pelo maior de todos. O nosso Deus é superior, o nosso Deus está acima de tudo e de todos. A única coisa que podia impedir Israel no deserto chamava-se pecado. Quando eles pecavam, vinha castigo. Quando eles não pecavam, Deus estava com eles. Era carne, era maná, água da rocha. Então nessa vida, nessa trajetória com Deus, não pecas. A única coisa que você tem que fazer para sair desse sofrimento, para você sair dessa dificuldade que você se encontra, para sair desse tempo de igreja que você diz tem e nunca viu nada, corrija a sua rota. Verifique onde você está falhando no seu caráter cristão, porque se você não pecar, a bênção de Deus vai começar a trabalhar em você, por você agora, hoje, imediatamente. E tem um texto que eu amo, tem dois versículos que eu amo na Bíblia. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 19 e 20, ele diz assim, olha, volta para o Senhor, arrependido, porque quando vocês voltarem para o Senhor arrependido, Ele vai apagar os seus pecados. E depois que Ele apagar os seus pecados, Ele vai trazer um tempo de refrigério para a sua alma. O poder do arrependimento. Essa palavra arrependimento no grego é metanoia. Metanoia é mudança de mente.
A única coisa que pode mudar o comportamento de uma pessoa é a transformação da mente. Quando você muda seus pensamentos, você muda o seu comportamento. Então, e 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, Paulo diz assim, que nós, os cristãos, temos a mente de Cristo. Então, se você tem a mente de Cristo, não é impossível você se comportar tal qual Jesus se comportou. Porque uma vez tendo a mente de Cristo, e a mente de Cristo ali é o Espírito Santo, é o Espírito de Cristo atuando em nós, através de nós, por nós. É Ele que vai moldar a sua mente, vai moldar o seu comportamento, sua forma de falar, de agir. E aí, para acontecer essa mudança de mente, tem que acontecer metanoia, arrependimento. Isso tem uma coisa interessante, né? Provérbios 28, 13 está escrito assim, olha. Aquele que confessa e deixa, ou aquele que confessa e abandona, alcança. Mas o que encobre, o que esconde, nunca prosperará. Então o que está travando a sua vida, pelo amor de Deus, você vai ouvir várias mensagens, melhores que a minha, mais profundas que a minha, mas a minha é simples, mas é direta para você. Tão certo como Deus existe. Por mais profundo que vão pregar aqui, se você não abandonar o pecado, não adianta rodar, não adianta pular, não adianta profetizar, não adianta dar dízimo, não adianta vir na igreja, você vai perder o seu tempo, vai para qualquer lugar, mas se você abandonar o pecado, eu te garanto, todas as promessas de Deus vão começar a se cumprir na sua vida. Abandone o pecado, ande em santidade, caminhe com Deus, porque Deus vai te fazer sair dessa fila de espera e a vitória chegou.